Lucas capítulo 7, abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma e hoje pega carona com quem tem. Estava orando a Deus, pedindo a Deus uma mensagem que pudesse falar corações nesta noite. Eu quero crer que esta é uma palavra, um rema de Deus para a minha vida e será para a tua vida em nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, neste momento, eu quero consagrar a Ti todo o meu ser, a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu declaro que nessa noite a Tua palavra vai cumprir o seu propósito em minha vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Lucas capítulo 7, nós vamos ler do verso 11 até o verso 15. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Diga glória a Deus. Declaro que você vai entender essa passagem em nome de Jesus. Amém? Quero falar essa noite sobre o que é preciso para o impossível acontecer. Repita isso comigo: o que é preciso para o impossível acontecer. Jesus estava se aproximando de uma cidade chamada Naim. Só para você ter uma localização, para que você possa se situar na ministração. Naim é uma cidade situada bem próximo de Cafarnaum, onde Jesus tinha acabado de realizar um milagre. Você pode ler o texto, a partir do verso 1. Naim, mais precisamente, estava encontrada a 7 quilômetros do Monte Tabor, região em volta do mar da Galileia. Essa cidade chamada Naim, ela existe até os dias de hoje. Ela subsistiu até os dias de hoje. Porém hoje é um povoado muito pobre, habitado por muçulmanos. Preste atenção, por favor. Nós vemos nesta linda passagem verdadeiramente algo impossível de acontecer. Este breve relato, registrado por Lucas, foi simplesmente o primeiro de 3 milagres operados por Jesus, envolvendo ressurreição. Este relato aqui foi o primeiro de 3 milagres, onde nós vemos o poder do Senhor Jesus trazendo à vida aquele que estava morto. Os outros milagres de ressurreição operados por Jesus encontram-se em Lucas capítulo 8, do verso 40 ao 56, que relata a ressurreição da filha de Jairo. E o terceiro milagre nós podemos encontrar em João, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 44, que nos narra a história da doença, da morte e da ressurreição de Lázaro. Amém, irmãos? Bem, estes 3 milagres foram certamente poderosos sinais messiânicos, poderosas demonstrações da ação do Senhor Jesus aqui na terra, mudando aquilo que sem sombra de dúvida seria impossível
de acontecer. Quando Jesus realiza esses milagres, Ele manifesta a glória do Senhor, a glória do Pai aqui na terra. E estes milagres trazem para nós grandes verdades e ensinamentos. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Sobre como podemos ver coisas impossíveis se tornarem possíveis. Sobre o que é preciso para ver o impossível acontecer. Você está entendendo em nome de Jesus? Antes de continuar a mensagem, apenas eu quero deixar de forma clara que essas ressurreições operadas por Jesus se diferem totalmente da ressurreição do próprio Jesus. E eu vou te explicar por quê. Essas ressurreições, elas ocorreram para que essas pessoas que estavam mortas, elas tornassem a vida, porém em seus corpos corruptíveis. Elas tornaram a vida na sua matéria original. E já Jesus, quando ressurgiu dos mortos, já Jesus, no milagre da ressurreição, ao terceiro dia após a crucificação, quando Ele ressuscitou, Ele não retornou à obra original na terra, a matéria corruptível, mas Ele ressuscitou com um corpo incorruptível, espiritual e glorioso. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, quando ressuscitou, se revestiu de um corpo imperecível, tornando-se assim o primogênito entre os mortos, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, em Colossenses capítulo 1, verso 18. Você pode ler isso depois em nome de Jesus. Nós vemos aqui, voltando ao texto, nós vemos aqui no verso 12, aquilo que está relatado, que ao mesmo tempo que Jesus estava adentrando as portas da cidade de Naim, neste exato momento, estava saindo da cidade uma grande multidão. No enterro, eles estavam acompanhando uma viúva que estava indo enterrar seu único filho. Abrindo parênteses aqui, se você me permite, a Bíblia é realmente perfeita em seus relatos. A Bíblia, ela é profunda. Olha a riqueza dos detalhes contidos no verso 12. Olha aí. Uma grande multidão no enterro de um filho único e de uma viúva. Diga amém. Pastor, para que todos esses detalhes? Para que está relatado isso? Uma grande multidão que acompanhava um filho único e de uma viúva. Para que a Bíblia deixa isso registrado? Simples. Para que você, para que nós pudéssemos entender o porquê de Jesus ter se movido de íntima compaixão por aquela mulher. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. O contexto da história é o seguinte: a cultura daquela época não permitia que as mulheres trabalhassem. Então, agora veja você, que de repente uma mulher perde o seu marido e torna-se viúva. Agora, o seu filho único é quem sustenta a sua casa. O seu filho único é quem traz o pão de cada dia. Amém? Amém. Mas de repente esse jovem também morre. E agora ela não era apenas uma mulher viúva, mas era uma viúva que não tinha descendência. Era uma viúva, mãe de um único filho. E esse filho morreu. E o que acontece aqui então? Por que Jesus move-se de íntima compaixão? Porque como a mulher não podia trabalhar naquela época, sendo ela viúva, ela iria padecer de necessidades. Como aquela mulher não poderia trabalhar segundo a cultura daquela época, aquela mulher, ela estava naquele momento enterrando o fruto que trazia o sustento para sua casa. Aquilo que estava sendo enterrado não era apenas o seu filho, mas era a sua dignidade. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? E agora morreu aquele que trazia o sustento. E esta mulher,
imagino eu, provavelmente estava em prantos. Por que o senhor imagina isso, pastor? Simples. Jesus disse para ela, acompanha aí comigo. Olha só o final do verso. Diz assim, verso 13.